O mundo caminhava em silêncio sobre um campo minado invisível, sem perceber que cada passo era mais próximo da tragédia. As ruas da Europa estavam cheias de orgulho, bandeiras tremulavam e discursos inflamados exaltavam glória, enquanto a morte aguardava. Homens marchavam sorrindo em desfiles militares, acreditando que eram invencíveis, sem saber que em breve seriam apenas números em relatórios de baixas. As fábricas trabalhavam sem descanso, forjando armas que seriam usadas para ceifar milhões de vidas. Reis e generais se cumprimentavam com sorrisos falsos, enquanto nos bastidores assinavam tratados que mais pareciam maldições. As potências europeias competiam em uma corrida armamentista que era um convite à destruição. O povo, cego de patriotismo, aplaudia cada discurso sem imaginar o preço do sangue que seria cobrado. O continente era como um barril de pólvora, e todos fingiam não ouvir o som do pavio queimando. Bastava uma faísca para que a escuridão engolisse o mundo, e essa faísca estava mais próxima do que qualquer um podia imaginar. Se você gosta de histórias narradas com profundidade, revelando os segredos sombrios da guerra, já deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais relatos impactantes para você. As rivalidades coloniais eram brasas que alimentavam esse incêndio iminente. França, Inglaterra e Alemanha disputavam pedaços da África e da Ásia como se fossem prêmios em uma mesa de jogo. Navios de guerra cruzavam mares, exibindo poder naval e intimidando rivais. Cada conquista colonial era motivo de desconfiança e ciúmes entre as nações. A imprensa inflamava multidões com manchetes nacionalistas, alimentando o ódio contra povos vizinhos. Era uma guerra de propaganda antes da guerra real, preparando as massas para o ódio. Generais, escondidos em escritórios luxuosos, faziam cálculos frios sobre quantas vidas poderiam ser sacrificadas em nome da glória. Cada nova disputa colonial era mais um tijolo colocado no muro da guerra. E enquanto os poderosos brigavam por terras distantes, soldados comuns seriam aqueles que pagariam o preço. O mundo já estava acorrentado ao destino de uma batalha global. E ninguém parecia disposto a quebrar essas correntes. O nacionalismo inflamava corações como fogo em palha seca. Jovens cresciam acreditando que sua pátria era superior e destinada à vitória eterna. Canções patrióticas ecoavam em praças, moldando mentalidades para o conflito. Professores ensinavam em salas de aula que morrer pela pátria era a maior das honras. Era um culto à guerra, disfarçado de amor à bandeira. Famílias orgulhosas entregavam seus filhos ao exército sem questionar. Os líderes sabiam que uma população tomada pelo fervor patriótico seria facilmente manipulada. Esse orgulho cego se transformava em arrogância, fazendo cada nação acreditar que seria vencedora em poucas semanas. Mas a realidade seria uma carnificina prolongada. A Europa não caminhava para uma guerra de glória, mas para um pesadelo de trincheiras e cadáveres. E ainda assim, todos pareciam sorrir rumo ao abismo. Nos palácios, as alianças secretas eram escritas como pactos de sangue. A Tríplice Entente unia França, Inglaterra e Rússia, prometendo apoio mútuo em caso de ataque. Do outro lado, a Tríplice Aliança juntava a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Eram redes de promessas que arrastariam nações inteiras para o conflito. Cada tratado feito em segredo era uma armadilha esperando ser acionada. Era como uma teia de aranha onde cada fio puxava dezenas de milhões de vidas. Nenhum país poderia agir sem desencadear reações em cadeia. A diplomacia havia se transformado em pólvora. Quando o primeiro disparo fosse feito, todo o continente explodiria junto, e seria impossível parar a engrenagem da morte.
As tensões nas fronteiras aumentavam a cada dia. Soldados vigiavam com armas carregadas, esperando apenas uma ordem para atirar. Cidades próximas às linhas de fronteira viviam em constante estado de alerta. O clima era de desconfiança e cada movimento do inimigo parecia uma provocação. Oficiais treinavam tropas como se a guerra fosse começar amanhã. As trincheiras já eram planejadas antes mesmo do primeiro tiro. O medo se transformava em expectativa, como se a guerra fosse inevitável. E de fato era. A Europa estava respirando pólvora. O primeiro estopim poderia surgir de qualquer lugar. Mas ninguém imaginava que viria de uma cidade quase esquecida nos Balcãs. Em Sarajevo, a tragédia que mudaria o mundo se preparava nos bastidores. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, viajava em carro aberto com sua esposa. A cidade fervia em tensões políticas, tomada pelo nacionalismo sérvio. O destino os colocou diante de uma emboscada armada por um jovem militante. Um disparo ecoou, cortando o silêncio e perfurando a história. A morte do arquiduque foi a faísca que incendiou todo o continente. O que parecia apenas um assassinato político, logo se tornaria o estopim da Primeira Guerra Mundial. O mundo nunca mais seria o mesmo depois daqueles tiros. A Áustria-Hungria reagiu com fúria, exigindo vingança imediata contra a Sérvia. Suas exigências foram duras, feitas para serem recusadas. Quando a Sérvia tentou negociar, Viena respondeu com declarações de guerra. A teia de alianças começou a se mover como uma serpente venenosa. A Rússia entrou em defesa da Sérvia. A Alemanha declarou apoio incondicional à Áustria-Hungria. França e Inglaterra foram arrastadas para o conflito. Em poucas semanas, todo o continente estava em chamas. A engrenagem da guerra havia sido acionada. Se essa narrativa já está te prendendo, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso mostra que você está gostando e nos motiva a continuar revelando os segredos mais ocultos da guerra. Enquanto os soldados partiam em trens lotados, as plataformas das estações eram tomadas por lágrimas e aplausos. Mães entregavam filhos ao exército, acreditando que voltariam como heróis em questão de meses. Jovens escreviam cartas de despedida com sorrisos, sem imaginar que nunca retornariam. O patriotismo era tão forte que poucos questionavam os verdadeiros motivos da guerra. Mas na mente dos generais não eram vidas humanas que partiam, e sim números em uma estratégia de poder. A multidão gritava vitória antes mesmo do primeiro disparo no fronte. Mas a realidade logo esmagaria todas as ilusões. A guerra começou como um rugido que se espalhou rápido. Colunas de soldados marchavam pelas estradas, cobertas de poeira e esperança. As primeiras batalhas foram recebidas como desfiles gloriosos, mas o inimigo era mais forte e mais preparado do que se imaginava. As baixas começaram a se acumular. Em silêncio, famílias recebiam telegramas frios anunciando mortes. A guerra, vendida como rápida e gloriosa, revelava sua face cruel. E o pior ainda estava por vir. A Europa inteira se transformou em um campo de batalha. Do norte gelado ao sul ensolarado, cidades eram destruídas em nome da vitória. A guerra de trincheiras nasceu, condenando milhões a viver no lamaçal fétido. O som de canhões substituiu o canto dos pássaros. Cada dia parecia uma eternidade de sofrimento. Os soldados deixaram de ser homens e se tornaram sobreviventes em meio ao horror. A esperança se desmanchava e o desespero tomava conta. A guerra não seria curta. Ela se transformaria em uma carnificina sem precedentes. E assim, o mundo mergulhou na escuridão. A guerra de movimento logo se transformou em guerra de trincheiras. Soldados que marchavam confiantes agora estavam enterrados em valas profundas, cercados por lama, ratos e cheiro de morte. O frio cortava a pele como lâminas invisíveis e,
A fome era um inimigo tão cruel quanto as balas. O solo encharcado se transformava em covas coletivas. Homens dormiam ao lado de cadáveres em decomposição. O som constante dos canhões era o hino da desgraça. A vida havia se resumido a sobreviver mais um dia. A glória prometida evaporou-se nas primeiras semanas. O heroísmo deu lugar ao desespero. Cada ataque era um massacre e cada recuo uma sentença de vergonha. A guerra não era feita de vitórias, mas de perdas intermináveis. Se você está acompanhando e quer ver o quanto essa guerra mudou o mundo, já deixa seu like e se inscreve agora, porque as próximas revelações vão te chocar ainda mais. O fronte ocidental se transformou em um cemitério sem lápides. As trincheiras se estendiam por centenas de quilômetros de um mar a outro. Era como se a terra tivesse sido aberta para engolir uma geração inteira. Cada metro conquistado custava milhares de vidas. O barro se tingia de vermelho a cada ofensiva fracassada. Generais distantes planejavam estratégias em mapas, sem nunca sentir o cheiro pútrido da morte. Para eles, eram apenas números. Para os soldados, era o fim de tudo. O campo de batalha não conhecia vencedores, apenas sobreviventes mutilados. A tecnologia da guerra trouxe novos horrores. Metralhadoras ceifavam centenas de homens em segundos. O gás venenoso transformava trincheiras em câmaras de tortura invisível. Máscaras improvisadas mal protegiam, e muitos morriam sufocados, com olhos ardendo. O céu, antes aberto, passou a ser dominado por aviões espiões, máquinas voando pela primeira vez em combate. O tanque de guerra surgia como um monstro de aço, engatinhando pela lama. Era a era da guerra moderna, uma fábrica de destruição sem limites. Cada invenção significava mais sofrimento humano. Enquanto isso, nas cidades distantes do fronte, a vida também se despedaçava. As fábricas trabalhavam dia e noite para alimentar a guerra. Mulheres substituíam homens nas linhas de produção, descobrindo sua força em meio ao caos. Crianças cresciam sem pais, alimentadas por histórias de heroísmo que escondiam horror real. O racionamento de alimentos e o medo constante mudaram a rotina da população civil. O fronte não estava apenas nas trincheiras, mas em cada lar europeu. Era uma guerra total. As propagandas nacionais transformavam a guerra em espetáculo. Cartazes mostravam soldados sorrindo, fortes e confiantes, convidando jovens a se alistarem. A verdade, porém, era lama, sangue e corpos despedaçados. Mas o poder das imagens mantinha as massas obedientes. Quem ousava criticar era chamado de traidor. A censura escondia o desespero do front, enquanto os jornais alimentavam ilusões de vitória. O patriotismo era uma prisão invisível. Se esse vídeo já está te prendendo, compartilhe agora com alguém que também gosta de história, porque você vai se surpreender ainda mais com os próximos capítulos. A guerra, que deveria durar meses, já se arrastava por anos. Famílias começaram a perder a esperança de reencontrar seus filhos. Cemitérios se multiplicavam mais rápido do que qualquer vitória no campo de batalha. As cartas que chegavam do fronte eram cheias de saudade e medo. Muitos soldados escreviam sabendo que talvez fosse a última vez. Era um luto constante, um sofrimento coletivo. A Europa inteira estava de joelhos diante de sua própria arrogância. No fronte oriental, as batalhas eram ainda mais brutais. A Rússia mobilizava milhões de homens, mas carecia de armas, treinamento e comida. Soldados eram enviados ao combate sem fuzis, esperando pegar a arma de companheiros mortos. O frio congelava corpos no campo de batalha. O Império Czarista se despedaçava sob o peso da guerra. E essa fraqueza abriria caminho para uma revolução que mudaria o mundo para sempre. A guerra marítima também foi decisiva. Submarinos alemães caçavam navios inimigos como predadores silenciosos. O oceano
Atlântico se tornou uma armadilha mortal. O afundamento de navios civis despertava revolta internacional. Cada ataque invisível fortalecia o ódio contra a Alemanha. Os mares, assim como as terras, estavam manchados de sangue. No coração da Alemanha, o povo começava a sentir os efeitos da guerra prolongada. A escassez de comida provocava fome nas cidades. Greves e protestos surgiam contra o governo. O sonho de vitória rápida se transformava em desespero. A guerra não era apenas contra inimigos externos, mas também contra a fome, o frio e a desesperança. O Império Alemão rachava. Por dentro, a Primeira Guerra Mundial já não era apenas um conflito europeu. O mundo inteiro estava envolvido. Colônias enviavam soldados para morrer em terras distantes. Povos que nunca tinham ouvido falar da Alsácia ou da Bélgica agora lutavam e morriam por elas. Era um conflito global, onde até os mais distantes eram sugados para a tempestade. A guerra não tinha fronteiras, ela havia se transformado em uma tragédia mundial. O ano era 1917 e o mundo estava prestes a mudar. O front já não tinha vencedores, apenas sobreviventes. Soldados caminhavam como sombras, sem forças nem para sonhar. Mas naquele mesmo ano, uma nova potência entrou em cena: os Estados Unidos. O afundamento de navios civis, como o Lusitânia, e a interceptação de planos secretos alemães empurraram a América para a guerra. O poder industrial e militar norte-americano virou a balança do conflito. A chegada de soldados frescos devolveu esperança aos aliados. O equilíbrio começava a mudar. E se você quer entender como esse momento virou o jogo, já se inscreve no canal, porque aqui você descobre os segredos que os livros de história não contam. No mesmo ano, a Rússia desmoronava. A população faminta se levantou contra o czar. Greves explodiram, soldados desertaram e a revolução varreu o império. O regime tsarista caiu e os bolcheviques assumiram o poder. Para eles, a guerra não fazia sentido. A Rússia assinou a paz separada com a Alemanha, deixando o fronte oriental em silêncio. Mas esse silêncio era o prenúncio de outra tempestade, a Revolução Russa, que mudaria o século inteiro. A guerra europeia estava se transformando em algo ainda maior. Nas trincheiras, a vida piorava a cada dia. As ofensivas eram cada vez mais desesperadas. A tecnologia não trouxe salvação, mas mais mortes. O céu rugia com bombardeiros. A terra tremia com artilharia. E os homens se dissolviam na lama ensanguentada. Cada avanço era comprado com milhares de corpos. Cada recuo com lágrimas sem fim. O campo de batalha havia se tornado um inferno moderno, criado pela própria humanidade. O ano de 1918 chegou com força brutal. A Alemanha tentou um último ataque, uma ofensiva desesperada para quebrar os aliados antes que os americanos estivessem totalmente preparados. Foi um movimento arriscado, rápido, feroz, mas também foi o último fôlego de um império exausto. As tropas avançaram, conquistaram quilômetros, mas não tinham mais como sustentar a guerra. O inimigo era maior, mais forte e agora incansável. Se essa parte já está te prendendo, compartilha esse vídeo com alguém que ama a história, porque o fim dessa guerra vai te surpreender. A contraofensiva aliada foi devastadora. Soldados americanos, franceses e britânicos empurraram as forças alemãs de volta. Vila após vila, trincheira após trincheira, o império começava a desmoronar. O moral nas fileiras alemãs estava destruído. O povo nas cidades gritava por Abbas, e os generais já não tinham forças para continuar. Era o começo do fim. Em novembro de 1918, finalmente o silêncio tomou conta do fronte. No dia 11, às 11 horas, os canhões cessaram. Era o armistício.
Homens que passaram anos mergulhados em lama e sangue ergueram os olhos para o céu e viram pela primeira vez em muito tempo um dia sem tiros. O mundo respirava aliviado. Mas a paz não significava fim da dor. Era apenas o começo de um novo capítulo. E se você ainda não deixou seu like, esse é o momento. Apoia esse canal e ajuda essa história a chegar a mais pessoas. O Tratado de Versalhes, em 1919, selou o destino da Alemanha. Terras foram perdidas, exércitos desmantelados, dívidas impagáveis impostas. Era chamado de paz, mas era na verdade uma nova semente de ódio. Muitos alemães sentiram-se humilhados. Uma geração inteira cresceu com essa ferida. E dali nasceria algo ainda mais perigoso. O mundo estava em ruínas. A Primeira Guerra Mundial matou mais de 20 milhões de pessoas e deixou cicatrizes em todas as nações. Cidades destruídas, famílias despedaçadas, sonhos esmagados. Era para ser a guerra para acabar com todas as guerras. Mas, na realidade, foi apenas o prelúdio de outra ainda maior, ainda mais cruel, ainda mais devastadora. No silêncio dos campos destruídos, já se podia ouvir o eco distante de uma nova tempestade. A Segunda Guerra Mundial não havia começado oficialmente, mas sua sombra já pairava sobre o mundo. O ódio, a fome e a vingança seriam combustível para um fogo ainda mais destrutivo. A humanidade não tinha aprendido nada, apenas adiou sua própria tragédia. E é por isso que precisamos lembrar: guerras não terminam quando os tiros cessam. Elas continuam na mente, na dor e no coração dos que sobrevivem. A Primeira Guerra Mundial acabou nos livros, mas as suas consequências moldaram todo o século XX. O mundo nunca mais seria o mesmo.